E aí, pessoal? Vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje e rastrear os efeitos em cascata dessas últimas notícias do fim de semana. A nossa ideia aqui é sair dos grandes conflitos globais e dando aquele zoom, sabe? Até a gente chegar nas realidades locais e domésticas que batem na nossa porta todo santo dia. É impressionante observar como os eventos do outro lado do mundo estão cada vez mais colados com a nossa rotina. Para ajudar a gente a navegar nesse mar de atualizações, o nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, conflitos globais e geopolítica. Depois, a gente passa para os dados econômicos e as perspectivas de mercado. Em seguida, justiça brasileira focando no caso Deolane Bezerra. Política, com grande debate da jornada de trabalho. E, por fim, impactos climáticos e clima extremo. Bora lá! Número 1. Conflitos globais e geopolítica. Olha essa escala absoluta de destruição. 600 drones e 90 mísseis. Esses números mostram o tamanho do ataque russo massivo e recente a Kiev. O impacto direto dessa chuva de 690 projéteis foi devastador, deixando pelo menos 4 mortos e mais de 100 feridos. E o triste é que, além das perdas humanas, a herança cultural também sofreu um golpe duro. A gente está falando da destruição do maior número de instituições culturais na capital desde a invasão lá em 2022, o que incluía até um museu dedicado ao desastre de Chernobyl. Isso ilustra perfeitamente o tamanho da escalada que a gente está vendo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou que essa arma extremamente poderosa chamada Areshnik foi usada apenas pela 3ª vez, atingindo a cidade de Bila Tserkva. Basicamente, foi uma retaliação direta depois de um ataque a uma faculdade em Starobilsk, no leste ocupado pela Rússia, que deixou dezenas de vítimas. Para dar uma perspectiva, é um nível de armamento que viaja como um meteorito capaz de destruir bunkers subterrâneos e que desafia totalmente os sistemas modernos de defesa aérea, mudando toda a dinâmica do conflito. E enquanto a Ucrânia tenta reforçar as defesas, a atenção dos Estados Unidos acaba dividida. O ponto mais intrigante dessa história toda é a narrativa completamente oposta sobre as negociações de um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. De um lado, a mídia norte-americana diz que o Irã topou abrir mão de 400 quilos de urânio altamente enriquecido em troca do descongelamento de ativos e do fim dos bloqueios navais no Estreito de Hormuz. Do outro lado, a agência iraniana Fars News nega com todas as letras qualquer compromisso nuclear no rascunho, dizendo que isso foi adiado por 60 dias. O único detalhe em que os dois lados concordam totalmente: a liberação de bilhões em fundos iranianos que estavam bloqueados. É literalmente uma guerra de narrativas. 2. Dados econômicos e perspectivas de mercado. Mudando um pouco de marcha, vamos ver como isso constrói a agenda econômica para essa última semana de maio de 2026. A gente mapeou aqui as divulgações de dados críticos que vão ditar os movimentos do mercado. A semana começou com o relatório Focus no dia 25, mas os verdadeiros pesos pesados vêm logo a seguir. A prévia da nossa inflação, o IPCA 15, na quarta-feira, o deflator de consumo dos Estados Unidos, o famoso PCE, na quinta, e, para fechar a semana com tudo, o PIB do primeiro trimestre do Brasil no dia 29. E todos esses dados culminam em uma expectativa claríssima. O ponto crucial aqui é que os mercados hoje precificam uma probabilidade de 75% de que o Copom do nosso Banco Central reduza a taxa Selic em apenas 25 pontos base, cravando os 14,25%. Essa decisão, que é bem mais prudente, depende demais dos dados de inflação que vão sair essa semana. No fundo, isso reflete uma cautela enorme com aquelas incertezas globais que a gente acabou de ver. 3. Justiça brasileira. O caso Deolane Bezerra. Saindo da macroeconomia, a gente dá um zoom numa prisão de altíssimo perfil que parou o país nesse fim de semana. A da influenciadora e advogada Deolane Bezerra. A grande pergunta rolando nos tribunais era sobre o pedido de prisão domiciliar. O ministro do STF, Flávio Dino, avaliou o caso e negou o pedido, dizendo com todas as letras que não enxergava nenhuma ilegalidade manifesta que justificasse a concessão de um habeas corpus. Com isso, ela continua lá na penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. E as alegações por trás da Operação Vernix são super sérias. As investigações conjuntas do Ministério Público e da Polícia Civil apontam para um suposto e sofisticado esquema de lavagem de dinheiro ligado ao primeiro comando da capital, o PCC. A denúncia sugere que o esquema envolveria toda uma rede de empresas de fachada e contas bancárias, usando até uma transportadora para esconder o fluxo financeiro do crime organizado. A defesa, claro, argumentou que a prisão preventiva era desproporcional. Eles bateram na tecla de que ela tem uma filha de 9 anos, além de endereço fixo e bastante notoriedade pública, coisas que, em tese, eliminariam o risco de fuga. Só que os tribunais decidiram manter a detenção por causa de um histórico complicado. Ela já tinha descumprido condições de prisão domiciliar impostas pela Justiça em uma investigação diferente, lá em 2024. Então a Justiça achou melhor não arriscar.
4. Política. O debate da jornada de trabalho. Agora, entrando na arena política, as abordagens sobre o fim da escala de trabalho 6x1 estão completamente polarizadas. De um lado, a deputada Erika Hilton rejeita categoricamente qualquer tipo de negociação sobre compensações para os patrões em troca da redução da jornada. Do outro lado da moeda, o senador Flávio Bolsonaro sugere implementar um sistema de pagamento por hora trabalhada como uma alternativa para substituir a escala 6x1 atual. E no meio disso tudo, o próprio presidente Lula comentou que, na hora de votar, vamos ver quem é quem. Isso só mostra o quanto esse tema virou o centro das atenções e das disputas lá no Legislativo. 5. Impactos climáticos e clima extremo. Voltando nossas lentes para o meio ambiente, os números impressionam. Segundo uma pesquisa fresquinha, esmagadores 85% dos brasileiros relatam que já estão sentindo na pele e no dia a dia os impactos diretos das mudanças climáticas. Não dá mais para dizer que é uma previsão para o futuro, né? Isso deixou de ser teoria para virar uma questão doméstica, imediata e que atinge quase todo mundo. E a gente consegue ver essas consequências em tempo real, bem na nossa porta. Pega esse fim de semana, por exemplo. Em São Paulo, a gente teve aquela garoa úmida e persistente, com temperaturas entre 15 e 24 graus, que já acumulou impressionantes 53 milímetros de chuva em maio, o que dá quase 98% do esperado para o mês todo. Em Minas Gerais, na BR-251, chuvas muito fortes causaram uma trágica colisão entre um ônibus e um caminhão que deixou 8 mortos. E atravessando o globo até Telangana, na Índia, uma onda de calor absurda de 45 graus Celsius provocou 16 mortes por insolação grave. É o clima extremo cobrando a conta no planeta inteiro. A verdade é que a gente vive em um mundo profundamente interconectado. Das negociações nucleares e mísseis hipersônicos cruzando os céus lá fora, até os debates sobre quantos dias a gente trabalha na semana e o clima extremo que afeta o nosso trajeto para casa, tudo se esbarra. Fica aqui a grande provocação. Dos conflitos lá fora até os debates aqui dentro, quais desses eventos, macro ou micro, vão transformar mais a rotina nos próximos meses? A gente vai continuar acompanhando tudo isso de perto, traduzindo os fatos direto ao ponto na nossa próxima análise. Um grande abraço e até a próxima!